Olá a todos e bem-vindos a mais uma jornada pelo conhecimento humano, onde hoje vamos desvendar uma das ferramentas mais poderosas já criadas para a mente humana. Imagine por um momento uma sala de reuniões lotada. O ar está pesado, tenso. Alguém apresenta uma ideia nova e, antes mesmo de terminar a frase, outra pessoa já está apontando 3 motivos pelos quais aquilo não vai funcionar. Do outro lado da mesa, alguém está entusiasmado demais, ignorando os riscos óbvios, enquanto uma terceira pessoa está apenas confusa com os números. O resultado? Horas perdidas, egos feridos e nenhuma decisão real sua familiar? Isso acontece porque, tradicionalmente, tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, processar informações, gerenciar emoções, criar novas ideias e julgar a viabilidade, tudo num único fôlego mental. É como tentar fazer malabarismo com 6 bolas sem nunca ter treinado. Mas e se eu dissesse que existe uma maneira de parar esse malabarismo caótico e segurar uma bola de cada vez, com total controle e maestria? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, ao explorarmos o clássico transformador de Edward de Bono, 6 chapéus do pensamento. Para entender a genialidade deste método, precisamos primeiro olhar para a raiz do problema. A maior barreira para o pensamento eficaz é a confusão. Nós tentamos ser sensatos, emocionais, criativos e cautelosos simultaneamente. Edward de Bono, uma autoridade mundial em pensamento criativo, sugere que o pensamento ocidental tradicional, herdado dos grandes filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles, é baseado no argumento e no confronto. É um sistema de eu estou certo, você está errado. Embora isso seja útil em tribunais, é desastroso para a criatividade e o progresso construtivo. De Bono propõe algo diferente, o pensamento paralelo. Imagine uma casa majestosa. No método tradicional de argumentação, 4 pessoas estariam paradas em 4 lados diferentes da casa, gritando umas com as outras sobre o que estão vendo, cada uma convencida de que sua visão é a única verdadeira. No pensamento paralelo, todas as 4 pessoas andam juntas para o lado sul, observam, depois vão juntas para o lado norte, e assim por diante. Elas olham na mesma direção, ao mesmo tempo. É colaborativo, não combativo. E para facilitar essa mudança de direção mental, de Bono criou a metáfora dos 6 chapéus coloridos. Cada chapéu representa uma direção específica de pensamento, e quando colocamos um chapéu, estamos deliberadamente escolhendo operar naquele modo. Não é uma classificação de personalidade, você não é um chapéu branco ou preto, é um papel que você desempenha momentaneamente. Vamos começar nossa exploração com o chapéu branco. Pense em papel branco, em impressos de computador. O chapéu branco tem tudo a ver com informações puras e duras. Quando você coloca este chapéu, você deve se comportar como um computador, sem emoções, sem interpretações, apenas dados. A pergunta-chave aqui é: quais informações nós temos, e quais informações estão faltando? É fascinante notar como, em discussões normais, misturamos fatos com opiniões. Alguém pode dizer: acho que esse produto vai fracassar porque ninguém gosta de designs antigos. Sob o chapéu branco, isso não é aceitável. O chapéu branco diria: as vendas de produtos com designs antigos caíram 15% no último trimestre. Percebem a diferença? O primeiro é uma opinião disfarçada, o segundo é um dado verificável. De Bono nos ensina que, ao usar o chapéu branco, devemos estabelecer 2 níveis de fatos: os fatos verificados, que são absolutos, e os fatos acreditados, que são coisas que achamos ser verdade mas ainda não verificamos. O poder deste chapéu reside na sua neutralidade. Ele limpa a mesa de suposições e nos dá a matéria-prima sobre a qual vamos trabalhar. É como desenhar um mapa antes de decidir a rota da viagem. Se o mapa estiver errado, nenhuma quantidade de planejamento nos levará ao destino certo. Agora, vamos mudar drasticamente de temperatura e colocar o chapéu vermelho. Pense em fogo, em calor. O chapéu vermelho é o oposto exato do branco. Ele lida com emoções, sentimentos, intuições e pressentimentos.
No mundo dos negócios e nas reuniões sérias, fomos treinados para acreditar que as emoções não têm lugar, que devemos ser puramente lógicos. Mas de Bono argumenta que isso é uma ilusão perigosa. As emoções estão sempre lá, escondidas, disfarçadas de lógica. Se você não gosta de uma ideia, sua mente vai trabalhar incansavelmente para encontrar razões lógicas para rejeitá-la. O chapéu vermelho legitima as emoções. Ele dá permissão para dizer, tenho um mau pressentimento sobre esse negócio ou eu simplesmente amo essa ideia. Sem a necessidade de justificar ou explicar o porquê. Isso é libertador. Ao colocar as emoções na mesa visivelmente, elas deixam de ser sabotadores ocultos e tornam-se parte do mapa. A intuição, afinal, é muitas vezes o resultado de anos de experiência acumulada que nosso cérebro processou, mas que ainda não conseguimos articular em palavras. O chapéu vermelho permite que essa sabedoria intuitiva seja ouvida. No entanto, é crucial lembrar que o chapéu vermelho é para expressar sentimentos agora no momento presente. E não para julgar a validade lógica de algo a longo prazo. Prosseguindo em nossa rotação mental, chegamos ao chapéu que é, talvez, o mais utilizado e também o mais mal compreendido, o chapéu preto. Pense nas vestes de um juiz severo. O chapéu preto trata da cautela, do julgamento crítico e da avaliação de riscos. Ele é o mecanismo de sobrevivência da nossa mente. Ele pergunta, o que pode dar errado? Isso se encaixa nos nossos recursos. É legalmente viável? O chapéu preto é essencial. Sem ele, gastaríamos fortunas em projetos impossíveis e pularíamos de penhascos metafóricos. No entanto, o problema surge quando o cérebro fica preso no modo chapéu preto. Algumas pessoas são excelentes em destruir ideias, apontando cada falha minúscula, sentindo-se muito inteligentes ao fazê-lo. O método dos 6 chapéus limita isso. Você tem um tempo específico para ser crítico. Você não pode ser negativo o tempo todo. E o mais importante, a crítica do chapéu preto deve ser baseada em lógica, não em emoção. Se você diz não gosto disso, isso é chapéu vermelho. Se você diz isso não vai funcionar porque não temos orçamento de marketing suficiente conforme os dados do chapéu branco, isso é chapéu preto. Ele nos protege, aponta as falhas no mapa e nos impede de cometer erros tolos, mas não deve ser usado para matar a criatividade no berço. Para contrabalançar a escuridão da cautela, precisamos trazer a luz do sol. É hora de colocar o chapéu amarelo. O amarelo é a cor do otimismo, da esperança e do pensamento positivo. Enquanto o chapéu preto procura problemas, o chapéu amarelo procura valores e benefícios. Ele pergunta, por que isso vai funcionar? Quais são as vantagens? Quem vai se beneficiar? Curiosamente, para a maioria das pessoas, o chapéu amarelo é muito mais difícil de usar do que o preto. A evolução nos treinou para identificar perigos, o leão na grama alta, não necessariamente para ver oportunidades distantes. O pensamento do chapéu amarelo exige um esforço deliberado para encontrar o ouro escondido em uma ideia que parece ruim à primeira vista. Não se trata de uma euforia cega ou de um otimismo tolo, isso seria mais próximo do chapéu vermelho. O chapéu amarelo é construtivo e lógico. Você deve ser capaz de dizer por que algo tem valor. Ele nos ajuda a ver visões de futuro, a encontrar soluções onde outros veem barreiras e a manter a motivação quando as coisas ficam difíceis. É o chapéu dos empreendedores e dos visionários que conseguem ver um arranha-céu onde hoje existe apenas um terreno baldio. Mas e se as velhas ideias não forem suficientes? E se precisarmos de algo completamente novo? É aqui que entra o chapéu verde. Pense em vegetação, crescimento, brotos novos, energia. O chapéu verde é o chapéu da criatividade, das alternativas e das novas possibilidades. Sob este chapéu, abandonamos o julgamento. Não nos importamos se uma ideia é certa ou errada neste momento, importamos-nos apenas se ela é nova e para onde ela nos leva. É o espaço para o pensamento lateral, para a provocação. De Bono introduz aqui o conceito de movimento em vez de julgamento. Em vez de olhar para uma ideia absurda e dizer isso é ridículo, chapéu preto, usamos o chapéu verde para dizer isso é interessante.
Onde essa ideia nos leva? O chapéu verde pede que façamos um esforço consciente para encontrar alternativas. Se temos uma solução óbvia, o chapéu verde pergunta: quais são outras 3 maneiras de fazer isso? Ele protege as ideias frágeis e recém-nascidas da geada severa do chapéu preto. É fundamental entender que a criatividade não é um dom místico de alguns eleitos, é uma habilidade que pode ser praticada e, quando estamos sob o chapéu verde, todos na sala são obrigados a fazer um esforço criativo, não apenas os criativos oficiais. Você deve estar se perguntando, com tantos chapéus e direções diferentes, quem organiza essa orquestra mental? Quem garante que não virará uma bagunça? Essa é a função do chapéu azul. Pense no céu que cobre tudo, ou no maestro que rege a orquestra. O chapéu azul não olha para o problema em si, ele olha para o pensamento sobre o problema. É o chapéu do controle e da organização. Quem usa o chapéu azul, geralmente o facilitador da reunião, mas qualquer um pode usá-lo, é responsável por definir o foco, estabelecer a agenda e dizer qual chapéu deve ser usado em seguida. O chapéu azul diz: estamos gastando muito tempo discutindo sentimentos. Vamos colocar o chapéu branco e olhar os números ou temos muitas críticas agora. Vamos mudar para o chapéu verde e buscar soluções para essas falhas. O chapéu azul define o problema no início e resume as conclusões no final. Ele garante que as regras do jogo sejam seguidas e que o pensamento paralelo seja mantido, evitando que a discussão degenere em uma argumentação desestruturada. É a disciplina que permite a liberdade dos outros chapéus. A beleza deste sistema reside na sua capacidade de remover o ego do processo de pensamento. Quando você discorda de alguém numa reunião tradicional, é frequentemente interpretado como um ataque pessoal. Mas se você diz: vamos tirar o chapéu amarelo por um momento e colocar o chapéu preto para ver os riscos, você não está atacando a pessoa ou a ideia, você está apenas desempenhando o papel que o método exige naquele momento. Isso despersonaliza a crítica e permite que até as pessoas mais tímidas expressem grandes ideias. Ou que as pessoas mais otimistas vejam riscos necessários. Você pode ser um pensador brilhante sob o chapéu preto e, 5 minutos depois, ser igualmente brilhante sob o chapéu amarelo. O método transforma o pensamento de uma questão de capacidade inata para uma questão de desempenho e atuação. Além disso, a economia de tempo é brutal. De Bono cita exemplos de grandes corporações, como a ABB ou a IBM, que reduziram o tempo de reuniões de 30 dias para 2 dias. Ou discussões de horas para minutos. Por quê? Porque quando todos olham na mesma direção, a energia não é desperdiçada em atrito. Em vez de 2 vetores de força se anulando, você tem vetores somados impulsionando a solução para frente. O pensamento torna-se um processo de mapeamento. Primeiro, mapeamos os fatos, branco, depois os sentimentos, vermelho, os benefícios, amarelo, os perigos, preto, e as alternativas, verde. Tudo sob a regência do azul. Quando o mapa está completo, a rota a seguir torna-se, muitas vezes, óbvia para todos. A decisão não precisa ser uma batalha, ela surge naturalmente da exploração completa do terreno. É interessante notar também como esses chapéus funcionam em pares naturais, criando um equilíbrio dinâmico. O branco e o vermelho contrastam a objetividade fria com a subjetividade quente. O preto e o amarelo contrastam o pessimismo defensivo com o otimismo construtivo. O verde e o azul contrastam a energia caótica da criação com a disciplina fria do controle. Dominar o uso desses chapéus é como aprender a dirigir um carro com marchas manuais, no início. Pode parecer estranho e mecânico ter que pensar em qual chapéu usar, mas com a prática, torna-se uma segunda natureza. Você começa a perceber automaticamente quando uma discussão precisa de mais criatividade ou quando precisa de mais fatos. Portanto, da próxima vez que você se encontrar diante de um problema complexo, seja sozinho ou em grupo, não tente resolver tudo de uma vez. Pare e coloque um chapéu de cada vez. Comece com o azul para definir seu objetivo. Use o branco para ver o que você sabe. Deixe o vermelho falar sobre como você se sente. Use o amarelo para sonhar com o sucesso e o preto para planejar contra o fracasso.
E se ficar preso, coloque o verde para inventar uma saída. O método dos 6 chapéus do pensamento de Edward de Bono não é apenas uma técnica de negócios. É uma ferramenta de vida para tornar nossa mente mais clara, nossas relações mais colaborativas e nosso futuro mais brilhante. A complexidade é inimiga do pensamento, a simplicidade destes 6 chapéus é a chave para a genialidade. Experimente usá-los na sua próxima decisão e veja como o mapa se desenha diante de seus olhos. Muito obrigado por ouvir, e até o próximo episódio, onde continuaremos a expandir os horizontes da sua mente.